Boa noite. Os globos são grânulos variados do pó infinito do universo. Todos os espíritos excelsos já banharam os pés bordados de cicatrizes neste pó inevitável e glorioso por onde expande a vida. O Espiritismo, religião das almas conscientes, existe com outros nomes, porém com a mesma essência, em outras esferas e outros planetas, dissipando as miragens dos mistérios e erguendo os véus do desconhecido. De caráter cósmico, pelos princípios e finalidades inabaláveis, em que se modifica, reflete as ideias dominantes em elevados ambientes espirituais, evoluindo segundo o progresso daqueles que o abraçam. Em razão disso, na Terra ou alhures, o Espiritismo ignora fronteiras geográficas ou personalistas de qualquer espécie, em suas manifestações libertárias. Doutrina racional que é, nada indica impossível de ser praticado. Tudo o que ensina é naturalmente realizável. Não só acende a flama da razão redentora, como também clareia o sentimento santificante dos filhos mais diversos do mundo, dos mais diversos mundos. Esclarece e defende as criaturas a fim de que não caiam sob o nevoeiro mental dos que trazem os olhos perdidos nos sonhos da matéria, devorados de dúvidas em doidos devaneios e que só conhecem a verdade após serem engolidos pelas bocas escancaradas das sepulturas a cada nova existência. Alcançando a instância terrena, o Espiritismo levanta-nos o santuário da paz laboriosa, em que as consciências humanas se reencontram depois de longo trabalho preparatório. Através dos milênios de paixões extremistas, nos domínios da fé, para compreenderem, por fim, que todos somos construtores dos próprios destinos, lançando a nós mesmos os bens ou males que nos marcaram a caminhada. Conquanto nos preceitue respeito às convicções alheias, dissipa dentro de nós toda a cristalização do preconceito, e não obstante, nos inspire ardente compaixão para com os erros do próximo, erige-nos em pleno foro íntimo, severo tribunal para o julgamento de nossas faltas. Compõe-nos o lar, por força de aprimoramento individual, e mostra-nos a humanidade por verdadeira família. Descerra-nos o chão terrestre por bendita escola da experiência e aponta-nos o firmamento por nossa pátria real. Companheiros do Espiritismo, companheiros que o Espiritismo acordou para a imortalidade, se percebes a mensagem por sol nos nossos próprios espíritos, levantai-vos para compreender e servir, porque tereis recebido o Divino Consolador para construir com Jesus entre os homens o novo pensamento da nova era. José Marques Garcia. A proposta é não estar aqui
como PhD em doutrina espírita, longe disso, como já falei várias vezes, é compartilhar o aprendizado dessa escola bendita. Nesse mês, quando a gente mais uma vez comemora o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que em uma ocasião oportuna na psicosfera, numa certa passagem de século para século, foi apresentado por um grupo em espírito desencarnados e encarnados, aquele que viria para promover esse movimento todo, que já está contando aí com 150, quase 200 anos. E com essa proposta, dentro desse aprendizado, que a gente vem aqui, como eu disse, não como apresentador. Vamos apresentar hoje, quem sabe, um sarau, né, dessa doutrina, da bibliografia dessa doutrina bendita. Na virada dos anos 50 até 60, quando o Chico Xavier reunia com seu grupo, ainda imaturo, imaginemos nós, né? Hoje nós ainda temos dificuldade na interpretação das obras básicas, principalmente do Evangelho, né? Há quem diga aquela linguagem coloquial, rebuscada, muita gente ainda se esconde um pouquinho do estudo do Evangelho propriamente dito, por causa disso mesmo, né? A gente ainda tem o hábito de vir, fazer a leitura corrente, né, do texto do Evangelho e não aprofundar, buscando a inserção dessas obras que vieram com esse propósito. Agora, imaginemos nós, há 50, 60, 70 anos atrás, quase, né, o grupo de Chico Xavier também ali principiando nesse entendimento. Em uma certa ocasião, o grupo, comentando com o Chico Xavier sobre a dificuldade, essa mesma que nós temos hoje ainda, o Chico, naquela paciência toda, falou: vamos tocar no barco, meus irmãos. A folha não cai, ela só cai conforme a vontade do Pai. A partir de uma certa data, o Espírito Emmanuel se apresentou para Chico e falou para ele, não com essas palavras minhas, né? Falou: Chico, tenha paciência com o grupo, vai tocando, que no final de cada encontro eu vou me apresentar e vou trazer um texto referente ao tema do dia. Numa certa noite de 1959, depois do estudo, um trecho do Evangelho, Os Mundos Habitados, Pluralidade dos Mundos Habitados, comparece no final da reunião. Devia ser espetacular, né? Reunia-se, discutia a respeito, discutia aquela discussão vertical, né? Aquela discussão sadia. E, no final, o Emmanuel se apresentou, é a lição número 78, inserida no livro Religião dos Espíritos. Chama Pluralidade dos Mundos Habitados. E olha só o que o Emmanuel trouxe para nós. Nessas alturas, eu entendo que o grupo, né, que aqui vem cotidianamente, já tenha visto ou revisto, né, essa passagem, ou pelo menos o capítulo 3 do Evangelho, né, que a gente veio, como eu disse, não veio para ler o texto na íntegra, que isso aí o grupo faz. A gente viria com essa proposta, né, de fazer esse convite para depois cada um ir buscar, né, nesses complementos, onde a gente vai receber uma certa maturidade a respeito, né, da proposta. Nesse caso, pluralidade dos mundos habitados. O Emmanuel disse: enquanto o homem se encaminha para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Mas, para quem não sabe, nessas alturas aqui, àquela época, estaria comemorando o centenário do Evangelho. E não por acaso, né, daí a 10 ou 12 anos, o homem pisaria na Lua pela primeira vez. E o Emmanuel já estaria antecipando e dizendo que lá atrás, né, 150 a 100 anos atrás, já teria tocado a respeito, né, desse assunto. Ele coloca ainda: acresce notar ainda que os veneráveis orientadores da revelação
guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração. Então, quem teve acesso já ao trecho do Evangelho, vai ver lá. Deus povoou de seres vivos todos os mundos, correspondendo esses seres ao objetivo final da providência. Só aqui a gente poderia parar, eu na minha mediocridade, meus parcos conhecimentos, né, já dá para a gente falar um pouquinho a respeito. Né? O Santo Agostinho, nesse mesmo capítulo, ele convida para, em noites igual a de hoje, céu limpo, nenhuma poluição, nenhuma nuvem, né? A gente olhar para o céu e tentar buscar quantos pontos luminosos. Quem se atrevia a falar quantas estrelas perto do Dr. Novelino, ele ficava bravo. Ele falou, não é estrela, são pontos luminosos, astros, mundos habitados. Então, lá no Evangelho está, Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Então, nós começamos a perceber, nesse trecho, nós temos objetivo na Terra. Nós viemos aqui, a gente está cansado, né, de ouvir, nós não estamos aqui em verão, nós estamos aqui de férias, mas nós fazemos de férias, né? Nós comportamos igual aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquela família que dá todas as coisas necessárias para um filho fazer um curso lá fora, na Europa. E às vezes, né, por incauto desse filho, incauto que ele é, o pai fica sabendo que ele está lá, está no bem bom, simplesmente consumindo os haveres, a parte financeira, né? A gente tem uma história triste a respeito, né? Nós não vamos contar aqui, que não merece, mas o pai se enganou, estava bancando o filho lá na França, e no que ele foi passear um dia, o filho não estava dando notícia, ele simplesmente chegou lá, o filho estava preso por tráfico, né? E ele tinha bancado o filho para ir estudar. E com a gente não é tão diferente ainda, né? A gente, quando volta, recebe um alerta como esse, nesse trecho, volta para casa e faz aquele retorno mental no dia, na semana, no mês. Quando dá tempo, a gente volta mais um pouquinho e descobre que a gente andou sim, andou alguma coisa, mas poderia ter andado muito mais, né? Sabemos hoje que moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Tem um programinha aqui no computador, quem quiser baixar, chama Stellarium. Alguém conhece, não? Stellarium. Ele é de graça, porque ele é fornecido pela faculdade, uma faculdade federal de Santa Catarina. É pequenininho, a gente instala e programa para a latitude e longitude de Franca e a altitude, né? 43 e uns 23, alguma coisa de longitude, 43 de latitude, mas alguma coisa a gente pesquisa lá no guia, sei que você sabe direitinho, eu não sei de cor. E a altura é 1.013 metros, e fixa lá no ponto. E a gente passa a ver a abóbada celeste em tempo real. A gente trabalha como um telescópio. Hoje, por exemplo, né, eu me titubei, podia ter colocado aqui no telão, é magnífico, eu gosto de colocar para atiçar a curiosidade. Nessa posição agora, nós temos Júpiter, e a gente consegue ampliar, ver Júpiter, ver as luas de Júpiter, mas no fundo, nós, se não me engano, vemos Vênus, tem outro planeta bem longe também, que dá para perceber. E a gente vê a movimento, a trajetória real. Passado, é muito interessante. Então, eu estou dizendo, nós não só a gente pode olhar no céu agora, quem quiser ver, com esse programinha, eu fico namorando, eu fico fascinado. Aliás, é o capítulo mais bonito que eu acho do Evangelho, isso. Todos têm um ensinamento, mas esse me fascina, nos leva a uma emoção muito forte, cada vez que a gente vê esse capítulo. Essa cidade que se referiu, né, o Emmanuel, possui essa cidade, ele está chamando a nossa galáxia, possui, naquela época, sabia-se, mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas e meteoros.
mais de 200 milhões de Sol. Então, a gente imagina esse Sol, essa potência, né? Mundo segundo a gente, na literatura, né, no Pentateuco, no próprio Livro dos Espíritos, onde, eventualmente, reúnem espíritos de alta envergadura. Então, eu acho que eu não estou falando nada, não falando grego aqui não, né? Quando a gente traz essas informações, às vezes eu pergunto, mas onde você descobriu? Não descobri nessa literatura que tem chegado aos caminhões aí, que eu tenho um pé atrás, com todo o respeito. A gente busca dentro do Pentateuco, dentro do Livro dos Espíritos está dizendo isso, ou no mínimo dentro da Revista Espírita. Aluviões de poeira e toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Lá no início, Zé Marques Garcia contando para nós, né, de forma poética, nós fomos formados do pó de estrela. Entre esses sóis está o nosso, entre esses 200 milhões de sóis está o nosso, carregando os 8, né? Vamos colocar 9, que o Plutão está querendo puxar o tapetão e voltar para a divisão especial, né? Entre esses sóis está o nosso modestíssimo, olha só, modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de nossos vizinhos, apresente o brilho 40 vezes maior. Nesse programinha que eu estou dizendo para vocês, programinha não, programão, né, na verdade, a gente tem a oportunidade de pesquisar, já de digitar Sírius, ele aponta, diz a distância e a intensidade da luminosidade. É muito bonito esse programa, muito bem feito. Ele é aprimorado ano a ano, não paga nada, tá? E acompanhando a nossa terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa dos fundos. Santo Agostinho também, mais uma vez, ele tem uma participação muito grande nesse capítulo, vocês já perceberam, né? Santo Agostinho, ele chama os vizinhos nossos, olha aqui o vizinho nosso, Marte, né? Não sei se vai dar tempo, esse comentário é meio longo, mas Marte, os americanos estão lá com sondas, né? Há anos já passeando, procurando humanos, procurando gente, não vai achar, né, já adiantando nosso comentário, não vai achar com esse olhar limitado que nós temos, com essa sensibilidade limitada que nós temos, né? Visto que se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Circulou na internet, quem tem a oportunidade de ver, uma comparação desses mundos do nosso sistema, né? Às vezes deve ter visto. Uma certa altura, quando chega na apresentação do nosso amigo Arcturus, uma estrela fenomenal, uma das mais brilhantes que tem no céu agora à noite, apresentou o tamanho dela e mostrou o tamanho da Terra perto. Era menor do que a cabeça de um alfinete. A Terra. Aliás, o Sol, a Terra desapareceu. Viajando a luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, gasta milhares de anos para atravessar, vamos colocar do lado leste ao lado oeste da nossa galáxia, viajando a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo. Mas os espelhos telescópicos do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhante à nossa, a se espraiarem na vastidão do universo. Nesse mesmo programinha, não estou falando só para cutucar, nem uma curiosidade, tá? Tem uma certa altura que a gente vê um branco, a minha mãe chamava de Cova de Adão. Quem ouviu esse nome? Minha mãe tem 4º ano primário, formada lá em 1930 e pouco, né? Formada, com 4º ano primário, mas era relativo a uma faculdade, hoje, com todo o respeito às faculdades de hoje. Ela falava, vem cá, me chamava meus irmãos, 8 irmãos, vem cá, sentava todo mundo, rezávamos à maneira dela, vamos ver o sol, olha a Cova de Adão, ali as 3 Marias, sabia, acho que ela teve lição com Eurípides Barçanufo, não é possível, viu? Até agora, nesse breve lembrete, nos reportamos simplesmente ao campo físico observável pelos homens encarnados.
Como é natural, isso é Emmanuel comentando lá na lição número 20, como eu disse, lá do livro Religião dos Espíritos. Como é natural, ao raio reduzido da percepção que lhe é própria, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas, que rodeiam cada planeta quanto cada sistema. Nesse critério, vamos facilmente encontrar em todos os círculos cósmicos os seres vivos da asserção de Kardec, embora a instrumentação do homem não os divise a todos. Eles se desenvolvem através de imagináveis graus evolutivos, cabendo-nos reconhecer que, em aludindo à pluralidade dos mundos habitados, não se deverá olvidar ou esquecer a gama infinita das vibrações e dos estados múltiplos da matéria. Daí a gente deduz, né? Os americanos estão em Marte, como eu estava dizendo, estão procurando, mas a composição, né, o teor, né, químico principalmente, da que envolve aquele planeta, né, a gente aprende o fluido cósmico universal daquela região, não é a mesma nossa. Então, a água que teriam procurando lá não é composta da mesma maneira que nós temos aqui em abundância, o H2O, não é? Temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Saudamos, pois, o advento da nova era em que o homem físico, valendo-se principalmente do rádio, do radar, do foguete e do cérebro eletrônico, pode incursionar além da Lua, auscultando em regime de limitação. É compreensível as faixas de matéria em que psicamente se entrosa, e desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas percussões, poderemos assegurar que, em todos os planos, a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo que coloca o amor de Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina que manda, em toda parte, conferir a cada um segundo as suas obras. Emmanuel, 1959. Voltando lá no comecinho da nossa conversa, quando o José Marques Garcia fala que o Espiritismo existe nesses mundos, não com esse nome, a gente remonta a Kardec. O Espiritismo não é religião do futuro, mas é o futuro das religiões. A gente lembra de Jesus, o Cristo de Deus, que se fez Jesus entre nós. Ele não veio ensinar religião nenhuma, ele não colocou crachá em ninguém, ele veio ensinar para nós a ciência do amor, a ciência do amar. Será que nós já descobrimos que amar é esse? De que maneira amar? Ele nos colocou, né, o amor incondicional. Quando a gente vai para esse capítulo, nesse departamento, ou nesse trecho, me perdoe, onde começa as instruções dos Espíritos, que fala dos mundos superiores e mundos inferiores, às vezes, nos movimentos em que aprofunda um pouquinho mais esse estudo do Evangelho, existem sérias discussões, e às vezes discussões infrutíferas, discutindo, né, se a Terra é isso, se a Terra é aquilo, se a Terra está maior, se a Terra está menor. A gente lembra de Jesus novamente, né? Quando a gente coloca na maior, ainda sendo maior, a gente está sendo, né, querendo ser mais do que os outros, por quê? Né? Cada um está no seu patamar. Então, nessas instruções dos Espíritos que a gente tem contato nesse trecho, a gente percebe, né, a carapuça servindo para nós. Para que a discussão? A Terra está no patamar que merece. Os estudos indicam que a gente já melhorou bastante nesses milênios. Todos os espíritos que estão encarnados cresceram e continuam crescendo agora nessa existência, e vão crescer quantas vezes for necessária para a gente habitar esses mundos.
Mundos, né? Alguns a gente tem referência, principalmente quando nos chega, né, sob né, as mãos do Chico Xavier. Eu trouxe aqui para ilustrar, como eu disse, nesse sarauzinho psicográfico. No livro Cartas de uma Morta. Alguém conhece? É o segundo livro da série Chico Xavier. Cartas de uma Morta veio do Chico através do Espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico. O segundo livro, efetivamente. O primeiro livro foi Parnaso de Além Túmulo, 1936. Logo em seguida veio Cartas de uma Morta. E nesse Cartas de uma Morta, a Maria João de Deus, a Espírito Maria João de Deus, passa para nós um convite que foi feito. Aí eu fico pensando assim, né? A gente pode pesquisar aqui alguém que fez a viagem mais longa aqui. Valentim, eu acho que tenho certeza que mais longa foi o Valentim. Foi passear nas Europas da vida lá. E aí o Valentim vem contar para nós a beleza que ele teve contato lá. A gente não fica morrendo de vontade, né, de pegar um navio e ser um Valentim da vida também? Né, Valentim? Agora, você imagina a gente tendo esse contato aqui. Olha só. Por isso que eu pedi para você não colocar, não. Vem no baile que eu tomo. Ela nos traz a referência do planeta Saturno. Belezas de Saturno e a vertiginosa excursão, essa que Maria João de Deus foi convidada. Ela teve lá seu merecimento, né? Vem cá, vamos dar uma passeada nesse campo aqui. Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava é a Maria João de Deus escrevendo. Quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno, imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude do seu anel e de seus numerosos satélites. Se não me engano, são 8 satélites de Saturno. Eu vejo toda hora e não conto, mas são 8, sim. Revelando essas preocupações, espírito benévolo, que prosseguia dispensando-me carinhosa proteção, concedeu-me o seu valioso auxílio para que eu pudesse excursionar aquele orbe distante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo. Olha só que interessante. Bastou que fixássemos em nossa mente semelhante desejo, eu diria até lá, para que me visse ao lado de um boníssimo companheiro envolto em atmosfera diferente da que me era habitual nas adjacências da terra. Vi-me então numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei, muito distante, como um novelo de luz, levemente azulada, era o sol. Todavia, só pude saber que se tratava deste astro, porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia, tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando-me do cenário majestoso que eu presenciava, tonalidades de um rosa pardo e um azul indefinível. Vi, depois, várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos do sol. A gente, para mudar de cor, tem que ir lá arcar com a despesa lá na casa de tinta, né? A vegetação era estranha, coalhava o solo branco, às vezes brilhante. A clorofila, porém, que se conhece no planeta terráqueo, devia estar substituída por outro elemento, porque todas as folhagens e ramarias eram azuladas.
Aqui nós temos o tom verde da clorofila. A clorofila lá tem um tom azulado. Contudo, os espécimes de flores que eu tinha sobre as vistas eram de coloridos variados, apresentando as mais singulares tonalidades quando refletiam a luz circundante. Flores extraordinárias pela sua originalidade e perfume ornamentavam todo o ambiente. Contemplando o espaço, muito acima de nós, vi grandes massas multicores, que tomei por variegadas nuvens, e ao mesmo tempo notei seres estranhos que evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade da Terra, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: vê, minha filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas, e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui, Saturno, a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade elíptica, propiciando aos habitantes desse venturoso orbe elementos de duradoura saúde. O Sol aqui apresenta novos aspectos, portanto, sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconhece. A essa claridade suave e eterna, que te provoca admiração, é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que refletem multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Aqui, Saturno, aqui ainda existe o colégio sacrantíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos das outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar, e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhes as forças com plena consciência das possibilidades. Também estão ao par do que ocorre nos outros mundos, e todo habitante de Saturno pode calcular com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas, respondendo com acerto qualquer arguição nesse sentido. Conhecem a história e os fenômenos dos globos, comentários que lhes são familiares, e sabem medir a paralaxe das estrelas mais próximas, informações, todas as estrelas mais próximas, conservando com uma vasta ciência as coisas do céu. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito. E há muito tempo, a ciência está reunida à fé. Não amontoam riquezas que resplendem no solo em que pisam, na qual se conservam matérias preciosíssimas, e os quais somente são retiradas para a ornamentação dos seus lares ou templos da sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. A simplificação da existência por meio das explicações do seu extraordinário engenho e das suas nobilíssimas concepções acerca da finalidade da vida, minorou-lhes a fadiga e os trabalhos, que aqui não precisam ser tão intensos. Podem se dedicar com mais devoção ao que concerne à espiritualidade,
conservando-se acima da ciência terrena no problema referente à medicina. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas. As sagradas instituições recebem os que se avizinham da transição que denominais morte aí na terra. Para eles a morte não existe, porque estão cientes de que tudo o que ocorre para eles a morte não existe, porque estão cientes de tudo o que ocorre ao espírito liberto. Não são, contudo, seres perfeitos, talvez presumas. São ainda falíveis, mas o que te procuro demonstrar é a sua incontestável superioridade sobre o orbe que abandonaste. Está certo. Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso que esclareceu. São nuvens que contemplas. Não são nuvens que contemplas, são aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para os estudos maravilhosos. Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhe merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os emana num mesmo ideal, a grandeza intelectual. Nas paragens da erraticidade, nem todos os lugares são estâncias de repouso, de aprendizado ou bem-estar. Há regiões obscuras atapetadas de amargores formadas pelas consciências polutas que o povoam. Confrangente é a situação das almas sofredoras, que a esses ambientes se destinam porque viverão com o fruto amargo das sementes que espalharam nos dias de sua vida temporária. Nesse instante, reparei que o dia se findava no hemisfério em que nos aconchegamos, desaparecendo o globo azulado e longínquo do sol no horizonte desse mundo prodigioso. Seu brilho esmaecia, e quando o reflexo celúreo se observava em todas as coisas, um cenário esplendoroso e inenarrável descerrou-nos ao meu olhar atônico. Na imensidade do éter acendeu-se o lampadário maravilhoso. Afigurava-se que uma auréola de chamas lindamente coloridas coroava esse orbe encantado em meio às lutas fulgurantes que me pareciam vitórias régias, resplandecendo no mar de suavíssimas claridades. Locomovemo-nos em determinada direção, e qual não foi meu espanto ao deparar-me com grande massa de substância fluídica, um pouco semelhante à água da terra, levemente rosada, elucidando-me o prezado mentor tratar dos mares saturninos, enquanto apreciava as fontes encantadas e os lagos rosos como se fossem encravados em geleiras alvíssimas. Observei então um quadro indescritível. Bem no cume do monte, que parecia uma neve, certo palácio de colunas preciosas emergia de uma alcatifa de flores. Resplandeciam os anéis luminosos no firmamento, e grande multidão ali se reunia em atitude e reconhecimento e prece. Como eu disse, a gente queria fazer realmente esse sarau, de bibliográfico, das obras de Chico, aproveitando para amadurecer esse conhecimento nosso em relação aos textos do Evangelho. Senão a gente fica mesmo só no texto, e isso aqui é uma parte. No livro Novas Mensagens, do Humberto de Campos, capítulo 15, tem uma dissertação sobre Marte. Na Revista Espírita, não deu tempo, ia passar aqui, mas não vai dar tempo, nós temos uma conversação com um habitante de Júpiter. É maravilhoso. Então, a gente volta para casa agora, então, não é uma curiosidade a mais, é uma sensação de querência, aquela vontade de querer amadurecer. Nós estamos dentro da doutrina espírita, dentro do Consolador prometido por Jesus. Essa árvore que foi plantada há 157 anos e que floresceu, e os frutos estão vindo, e vamos aproveitar esse fruto para a nossa melhoria nessa estrada luminosa. Muita paz, muita luz para todos nós.